Aí você pode estar se perguntando por que o Mackenzie está se envolvendo com o agronegócio? O que tem a ver? Quais são os links? O que vai acontecer? Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre isso, mas depois da vinheta. Vinheta, roda! Olá, que privilégio estar com você aqui em mais um episódio do Maccast AgroMais, nessa temporada direto aqui de Castro, a 200 quilômetros de Curitiba, no Parque Tecnológico Agroleite. Você sabe, se você está assistindo a gente em outros episódios, você sabe que o Maccast AgroMais é um podcast que já surgiu há algum tempo a partir de discussões e assuntos para desmistificar todo o ecossistema do agronegócio. E você deve estar sentindo um pouco de falta, porque nas primeiras temporadas nós tínhamos um co-host, lembra disso? Que era o professor Marcelo Barreto. Pois bem, hoje o meu entrevistado é ele, o patrono, a lenda. O patrono desse programa, o patrono desse conteúdo, foi o que idealizou lá atrás para a gente fazer e que hoje é pesquisador do MacGraph, que é o Centro de Estudos de Grafeno lá do Mackenzie, para trazer o assunto agro para dentro de ciência e tecnologia, que estuda o grafeno também. Enfim, ele vai falar para a gente aqui e eu quis trazê-lo aqui primeiro para agradecer, viu, Marcelo, pela contribuição que você deu, primeiro assim, na vida desse que está te falando, porque tinha muitos preconceitos e muitas inverdades, né? E você me ajudou a tirar essa escama dos olhos. E eu falo aqui, em outros episódios você deve ter ouvido, que o nosso patrono sempre disse, pega um chip, pega uma semente de soja, tem mais tecnologia na semente de soja do que no chip, não é não? Osmar, e recentemente meu genro defendeu a dissertação de mestrado dele sobre genética da soja. Uau. E eu vou te falar o seguinte, é muito mais do que nós conversamos. É, né? mesmo. É muito mais tecnologia na semente de soja do que no chip, né, que a gente importa. Então, assim, o agro é encantador, né? O agro é desafiante. Agora, antes da gente entrar no assunto aqui e tal, eu queria relembrar um pouco da tua trajetória, né, Marcelo? Me fala aí, você se formou onde? Você veio de qual cidade do Brasil? Como é que foi seu envolvimento com o agro? Rapaz, o agro, eu tive que montar isso porque recentemente eu fiz minha livre docência, né, para virar professor titular, eu tive que montar minha carreira. Ele vem desde a adolescência, né? A gente percebia, né, não sei porquê, mas como adolescente, a gente percebia que o agro ia exercer uma função muito importante no nosso país. E meu objetivo era contribuir para o desenvolvimento do Brasil, né? E nesse caminho foi amadurecendo. Eu morava na adolescência em Ribeirão Preto, né? Olha, mas você é de... Não, eu sou de Salvador. Olha, né? Como foi parar em Ribeirão? Pois é, meu pai mudou com a família, como um bom nordestino, né? Ele queria ir para São Paulo, pegou os 3 últimos filhos, dos 13 que ele tinha. 13 irmãos? Filhos, 12 irmãos você tem? Tenho 12 irmãos, né? Hoje só 9, né? Mas 13 filhos. E ele veio com os 3 menores, né? E infelizmente nesse ínterim minha mãe faleceu, meu pai sentiu, voltou para a Bahia. Mas nessa época que eu morava em Ribeirão Preto, já tinha o desejo de fazer curso técnico em Jaboticabal, que é uma cidade perto. E hoje lá já tem um curso superior em agronomia, né? Mas aí não deu, eu voltei para a Bahia, fiz o ensino médio em Salvador. Mas aí tinha 3 opções de carreiras, né? Eu, como filho de médico, falava assim, puxa, eu podia ser médico, igual meu pai, né? Natural. Como eu havia recém-convertido, né? Eu pensava em ser pastor. Olha isso. E tinha agronomia, né? E eu falei assim, eu acho que como agrônomo eu vou contribuir mais do que com as 2 outras funções. Então, naquela época, no ensino médio, a gente decidiu sair de Salvador e fazer agronomia. Na época eu olhei quais eram os 2 melhores cursos do Brasil, que são até hoje, que é Exalc e Lavras. Eu falei assim, Viçosa é mais perto.
Aí eu fui, né, fiz o curso de agronomia, me envolvi em um monte de coisa e não pensava em ser pesquisador nem nada, a gente não tem noção, né? Quando você entra na universidade, esse é o universo, mas aí lá numa das disciplinas eu gostei, era epidemiologia de doenças de plantas e tinha muita matemática e eu gostava de matemática. Na verdade, o que me levou foi a matemática. E aí eu fiz mestrado, doutorado, meu doutorado era um projeto muito grande, abrangente, tanto mestrado quanto doutorado. Eu tive, né, um excelente orientador, né, Francisco do Vale. Ele participava de um projeto internacional envolvendo Alemanha, Estados Unidos, Estados Unidos, Espanha, Brasil e Argentina. E eu fiz o mestrado, doutorado, né, porque era uma equipe muito boa. Né? Fiz parte na Alemanha, voltei e aí eu fui... Aí você começa a cair no mercado, né? Fiquei alguns meses no Instituto Mineiro de Agropecuária, depois fui ser professor na Universidade do Vale do Rio Doce, uma universidade comunitária. Foi muito legal porque coincidiu com o meu objetivo de desenvolvimento. Então, nada como uma universidade comunitária. Né? Então, eu achei legal e a gente desenvolveu bastante coisa lá, pudemos atuar. E depois eu fui para a Federal do Espírito Santo, também, né? Um campus novo lá no interior. A gente contribuiu muito para estruturar a produção de pimenta de reino, exportação, qualidade, né? E depois de 17, quase 18 anos, né? E 4 anos de conselheiro do Mackenzie, essa ideia do Mackenzie se aproximar do agro, foi por isso que me chamaram para ser conselheiro. Depois disso aí, eu já estou em processo de aposentadoria, né? Mas eu sou jovem ainda para aposentar. Eu falei assim, eu acho que eu ainda posso dar uma contribuição. E aí o Mackenzie me chamou para o MacGraph, que é o Instituto de Pesquisa em Nanotecnologias e Grafeno, né? Que completou 10 anos agora. E minha função é pegar essa tecnologia que o Mackenzie tem, que desenvolveu, né? Muito em outros setores, tem na indústria, né? Automobilística, parte de materiais, de plásticos, até na área da saúde, é levar isso para o agro. Então, aqui na AgroMais nós estamos fazendo justamente isso, contactando empresas que investem em pesquisa e que seriam possíveis clientes do MacGraph no desenvolvimento de tecnologias apropriadas. Agora, o senhor entende muito de café. Como é que foi isso do café? Porque o café, o agro tem a história do Brasil, né? Inclusive eu tive em Santos agora, né? Visitei o Museu do Café, né? O Brasil, a política café com leite. Então, uma das linhas de pesquisa de Viçosa era o café. Viçosa, em 1970, o Brasil introduziu uma doença, a ferrugem do café, que ameaçou, na época, o café era uma das maiores fontes de riqueza do país, e aquela doença ameaçou, então Viçosa se estruturou. Então, até hoje, Viçosa, junto com a EPAMIG, né, tem programas fortes de melhoramento de café, controle de doenças. Então, automaticamente, a gente se aproximou disso aí. Então, e lá no Espírito Santo, apesar de ser outro café, que é outra espécie, né, que sempre convido o pessoal a conhecer o café Conilon, né, que é outra espécie de café. E lá também nós tivemos que reaprender tudo, né? E esse é o negócio do agro, né? É café? É café. Eu fiz um evento lá, logo quando eu cheguei, já fiz um grande evento lá. Chamei os grandes pesquisadores que atuavam na área e eu brinquei com eles. Aqui vocês não vão ensinar nada, mas vocês vão dar diretrizes com base na experiência do café arábica, o que é que nós podemos fazer no Conilon. Então, desde lá também nós estamos envolvidos nisso aí também. Agora, uma curiosidade pessoal, e você me perdoa entrar na vida pessoal e tal. Você era o mais novo dos filhos? Mais novo. De todos eles. E todo mundo se formou? Quase todos. Acho que só um não se formou. Mas não se formou porque não quis. 13? Seu pai era médico o quê? Médico psiquiatra. Olha aí, tá explicado. E ele falava assim, né? Meu pai era um homem muito desprendido, né? E ele falava assim, meus filhos, eu só vou dar 2 coisas para vocês. Educação e alimentação. O resto é com vocês. Então ele deu a oportunidade de todos estudarem. A gente estudava, inclusive, com bolsa, né? Porque 13 filhos, então, sustentar isso aí é muito caro, mesmo naquela época, né? Sim, e mesmo sem as regalias que todos os filhos têm hoje. Então, assim,
apesar de ser filho de médico, nós nunca tivemos bonança, né? É uma vida muito controlada, não tivemos falta, mas não tivemos bonança, né? E grande parte, nem todos, né? Mas alguns filhos, e eu fui um dos que foi agraciado com bolsa até o ensino médio. Né? Quer dizer, os 3 anos que eu morei em Ribeirão Preto, eu estudei, foram os únicos anos que eu estudei em escola pública. E a tua mãe faleceu, você tinha quantos anos? Tinha 15 anos. 15 anos. Ela faleceu do quê? Foi um pós-operatório. Né? Ela tinha muitas varizes, ela teve que fazer uma cirurgia e os coágulos subiram, aí deu uma trombose, aí já não tinha jeito. E o que isso mudou na tua vida? A falta da tua mãe, o que você, hoje, depois de tantos anos, como é que você interpreta isso? A mãe é afetividade, né? E a gente acaba desenvolvendo, né? A biologia tem isso, né? Quando o órgão falta, o outro... Então a gente teve que desenvolver a afetividade, né? Minha mãe era a alegria, né? Era afetividade. É mãe, né? Uma pessoa que teve 13 filhos, alguns abortos ainda. Nossa! Então, assim, minha mãe, eu falo assim, a função de minha mãe foi ser mãe, né? Então, acho que isso também a gente tem, esse cuidado, né? Eu tive com meus sobrinhos, né? Esse cuidado também. Então, a gente acaba desenvolvendo. Então, a falta da sua mãe faz com que você desenvolva coisas que talvez você esperasse receber dela, né? E seu pai viu a sua carreira? Chegou a ver, assim? Meu pai chegou até o final. Meu pai... Uma das coisas, eu fiz doutorado na Alemanha, né? E a Alemanha, na época, era um país que o pessoal não iria, porque dificuldade, né? Do alemão e tudo. E meu pai, ele foi órfão aos 7 anos, né? E ele foi muito cuidado pelos frades franciscanos alemães, né? Olha. E meu pai aprendeu a falar alemão. Então, uma das coisas que me levou a ir para a Alemanha é aprender o alemão. E você aprendeu? Eu aprendi e falei com ele em alemão. Olha, ele deve ter ficado doido. Então, assim, são coisas, né? São memórias e lembranças. Memórias da história da gente, né? Nossa, eu adoro história pessoal e dá para perceber o porquê que você é tão gente boa, viu, Dr. Marcelo? Que a história de vida da gente vai marcando a gente e deixando a gente mais gente boa. Eu sempre brinco assim, né? Porque o 13º filho, né? Assim, nossa! Ninguém nunca me perguntou se eu queria, na hora de comer, você quer comer isso? Até hoje eu estranho, né? Eu falo assim, meu filho, tem isso aqui para comer. Se você quiser, come. Se não quiser, vai embora. Os seus pais, de certo, já eram mais velhos também quando tiveram. Eu brinco dizendo que eu não tive pai, que eu tive avô, né? Porque, na verdade, a minha irmã mais velha, ela teria idade de ser minha mãe. Eram 20 anos de... Para chegar no pai tinha departamentos em departamento. casa. E cada um teve um momento também da história do meu pai, porque é uma história muito bonita de meu pai, que o meu pai formou em medicina com 45 anos de idade. Naquela época? Naquela época. E ele parou o curso durante a guerra, né? E um dos professores chamou ele e falou assim, Rai, você tem que voltar para a universidade. Como que é o nome dele? Raimundo. Raimundo, nordestino, né? Raimundo. E ele tinha uma gráfica, era uma gráfica, uma casa lotérica e uma papelaria. A gráfica atrás, a casa lotérica e a papelaria. Então ele tinha que estudar, cuidar dos 13 filhos e cuidar do negócio dele. Aí quando ele formou, ele passou para o irmão dele, que era sócio, e se dedicou à medicina a partir dos 45 anos. 48 anos. 48 anos. E ele já era viúvo nessa época? Não. Aí chegou até a aposentar, né? Olha só. Nossa, que história bonita. Isso dá um livro, hein, dá um Marcelo? Eu, quando eu vejo pessoas reclamando da vida e dizendo, estou muito velho para estudar, aí eu conto a história e digo, meu pai formou. Ele era considerado o tio, o avô da turma, né? Sim. E numa época que, imagina. Não, imagina o quanto que de dinheiro que ele teve, sei lá, que não tinha para fazer o curso, que foi, que... Então, difícil, assim... quando eu vejo as pessoas, eu falo assim, gente... então, é um exemplo, né, para a gente. Sim. Né? Agora, doutor Marcelo, queria que o senhor tentasse aqui me ajudar a responder essa pergunta que eu comecei aqui o programa. Por que é que o Mackenzie quis se aproximar do agronegócio? Eu entendo que é uma questão estratégica, tá certo? Eu acho que toda instituição tem que pensar no passado, no presente e no futuro. E eu sempre falo assim, que o Brasil,
Até hoje o Brasil não se industrializou e eu lamento isso. Né? Porque o agro ele é muito importante, porque o Brasil ainda, na economia, porque ele não se industrializou. Mas eu falo assim, ainda que o Brasil se industrialize, nós seremos um país da agricultura. Por uma questão muito simples, o mundo precisa comer. Tá certo? As pessoas precisam se alimentar. E o Brasil é aquele país que tem condições de, eu falo, triplicar. O pessoal fala por área, né? Mas essa é uma conta que a gente entende de agronomia, é uma conta muito fácil de fazer, mas eu acho que o Brasil pode triplicar a produção de alimentos sem aumentar 1 centímetro de área de produção. Nossa, mas né? como? E eu te dou um exemplo muito simples, porque eu gosto de matemática, né? É a minha função. Se você perguntar assim, qual é a produtividade média do café Conilon no Espírito Santo? Aí o cara vai depender do ano, tá crescendo, mas era assim, 35, 40 sacas por hectare. Um produtor tecnificado produz de 100 a 150 sacas por hectare. Triplica. Tá certo? Então daí a importância da pesquisa, né? E de você levar uma tecnologia para que a gente pode duplicar. E tem sido isso, né? A soja, o milho, mas as outras culturas você pode ainda aumentar, duplicar a produtividade. Né? Só cuidando disso, né? De dar condições da cultura se produzir mais com o que tem. Então, por isso que eu acho que o Brasil nunca vai deixar de ser agro. Sim. Ele pode ser um país industrializado, pode ser um país de turismo, pode ser tudo, mas também será um país do agro. E o Mackenzie, como produtor de conhecimento, entra nisso aí. Né? Historicamente, nós temos aqui em Castro, né? Quer dizer, foi um fato histórico. Você tinha aqui um curso técnico que formou toda essa geração de agrônomos que tem aqui, mas passaram pelo curso técnico, né, que era o Instituto Cristão, fundado pela mesma missão que fundou o Mackenzie. Olha, eu não sabia dessa Pois informação. é a mesma missão. Né? E ele foi arrendado por 50 anos pelos holandeses reformados. Né? Então, por isso que ele formou toda... Se você perguntar o presidente aqui, o Willem, ele estudou lá. Sim. O filho dele estudou, a filha dele. Né? E isso, depois de 50 anos, volta para o Mackenzie. E o Mackenzie, o que fazer com a fazenda de 300 hectares, com curso técnico, ensino médio, tudo bem? Né? Então, esse foi um desafio. Né? Então, eu acho que juntando A com B, né? Uma perspectiva de futuro, né? De inserção, porque o Mackenzie também é isso. Né? Sim. É uma instituição com mais de 155 anos, ela tem que olhar para frente. Né? E até agora eu acho que o Mackenzie não fez, porque o Mackenzie está ali no centro do coração de São Paulo. Sim. E eu tenho mostrado, junto com os conselheiros, junto com os professores e pesquisadores agora, e mostrar também que o agro está em São Paulo. Porque o São Paulo é a sede das grandes empresas do agro. Então o agro está lá dentro, fora a agricultura urbana, fora o estado de São Paulo. Então eu acho que não tem como você sair dessa área, né? Sim. Então, eu acho que juntando essas coisas, né, e o próprio pensamento dos conselheiros da época e tudo, eles viram que o agro era uma boa oportunidade, né, de dar outra guinada, assim como o Mackenzie deu também a área de saúde, né, que é uma área extremamente importante. Sim. Então, são áreas e acabam sendo complementares. Né? Sim. Agora, há 3 anos atrás, na AgroLeite, que é onde a gente está, nós tínhamos um stand de 3x3. Né? E esse ano nós estamos com um sobrado. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos investimentos que foram feitos aqui e a importância deles, porque foi um salto muito grande. Né? É um salto muito grande, eu acho que estratégico. Né? Então a gente tem que parabenizar o Conselho Deliberativo, né? a diretoria executiva, que viu, né? Por quê? O que está acontecendo em Castro é uma revolução. Eu acho que o Mackenzie, como uma instituição revolucionária, no bom sentido, né? Inovadora, ela não podia estar de fora.
né? E nesse processo desses anos, né, com o Instituto Cristão, a aproximação, e isso também porque assim, os organizadores da Castroleiros aspiram à presença do Mackenzie aqui. Uhum. Eles desejam, né, falaram hoje aqui que tem espaços reservados para o Mackenzie aqui dentro. Uhum. Né? Então, por causa dessa história de mais de 70 anos de convívio. Né? Então, isso aqui é a consolidação desse projeto. Né? É lógico que nós ainda temos o Instituto Cristão, né? É uma área que são prédios mais antigos e exige um investimento maior, estratégia, tem que pensar mesmo o que é que vai fazer lá. Né? Mas agora a gente já percebe que já existe um direcionamento, né, de restauração do ensino médio, né, de aprimoramento do ensino técnico. Também o ensino técnico teve uma crise no Brasil e hoje volta com a nova roupagem mais tecnológica, que antigamente o aluno ia lá para capinar, o curso técnico era mão na massa, né? Sim. E hoje o curso técnico é mais tecnológico. Sim. Então, isso tudo é um processo de amadurecimento. Então, eu vejo hoje esse sobrado aqui o amadurecimento desse período aí. Né? São 4 anos e se você olhar temporalmente e para uma instituição do porte do Mackenzie, é até rápido. Sim, né? Rápido. Se você olhar talvez sem esses referenciais, mas uma grande instituição que tem que se estruturar, entender, o Mackenzie teve que entender de agricultura, Sim. de dinheiro que mexe, que você compra esse ano, faz uma dívida para pagar o ano que vem, que tem uma cooperativa que compra o seu leite. Isso o próprio cooperativismo. Então isso, inclusive até hoje na área de contabilidade, é um problema sério, né? Porque a contabilidade de uma cooperativa é totalmente diferente de uma contabilidade de uma empresa local. Minhas filhas estudaram em escola cooperativa, né? E a gente tinha que contratar profissionais especiais para estar ali dentro. Então, assim, eu vejo isso aqui como um passo importante na consolidação do projeto do Mackenzie na região. E aí, com tudo isso, surge o hub tecnológico do agro. O que é o hub? Para quem é? Pois é, isso, na verdade, é a forma do Mackenzie se aproximar com aquilo que ele tem de melhor. Né? Que são as suas pós-graduações, seus cursos, né? Na área de gestão, na área de economia. Né? E isso com foco no agro. Né? Então, eu acho que tem esse amadurecimento. Quando você dá o hub, você está juntando os conhecimentos do Mackenzie, né? Numa proposta nova. E daí é uma ideia inovadora, né? E isso tem sido bem recebido pelo pessoal aqui da comunidade. E a ideia é entrar nas empresas, nas fazendas, nos produtores e oferecer para eles essa reciclagem. E o agro hoje carece de muita capacitação. E o agro, eu estou dizendo, porque agro é uma palavra muito abrangente, né? Desde o operador de uma máquina, né? Desde o peão, o técnico agrícola, o professor, o engenheiro agrônomo, porque o agro deu um salto muito gigantesco dos outros lados. Por exemplo, a minha área específica, né? Que eu trabalho com metagenoma, microbiologia do solo. Eu acabei de vir de um congresso de América Latina, né, internacional, e as pessoas estão assustadas. E a temática lá é qualificação. Porque sem educação, o agro não vai ter capacidade de absorver esse salto tecnológico que ele deu recentemente. Né? E envolve todo mundo. Porque eu falo assim, os professores que estão na universidade também não sabem, porque esse conhecimento ele foi gerido fora. Sim. Da academia, foi gerido pelas empresas, né? E com as mudanças de legislação, os bioinsumos fizeram uma revolução. Então, quando você tem os drones, então são leis recentes. Eu vi um drone aqui que tem o tamanho de como disse o Daniel, nosso técnico, o tamanho da máquina de lavar dele. Exatamente. Não, e o drone, lá no Espírito Santo, nós tivemos uma empresa de avião que cessou, porque ninguém imaginava que o drone ia substituir o avião. E algumas situações, outras ainda não, mas em boa parte ele surgiu. Então, essa tecnologia é muito nova. Então, um cara que formou há 5 anos, 6 anos, olha só, imagina que formou há 15 anos, não viu nada do que está hoje. Então, a educação, e especialmente aí que vem o hub, né? A educação continuada, ela assume um papel estratégico
Né? E o Mackenzie, com esse hub, está focado nisso, né? Até vai acontecer agora um encontro desse hub dia 20 de agosto. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Pois é, eu acho que esse é justamente mostrar as diretrizes, né? Uhum. Nós temos várias diretrizes, a inteligência artificial, a genética, né? Uhum. Então, você tem que olhar para o futuro. Uhum. Né? Então, isso aí justamente vai trazer um consultor que está inserido no mercado e que tem a projeção do futuro. Porque você fala assim, eu estou numa instituição de 150 anos, você fica olhando para o passado. E o hub vamos olhar para o futuro. Né? Uhum. E por quê? Porque essa geração que está formando hoje, a gente nem sabe como será a agricultura de amanhã. Nós já estamos vendo hoje robô, né, colhendo, pegando, humanoides. Como que será tudo isso? Né? Então, é um momento desafiante, é um momento de muita tecnologia e que nós temos que encarar de frente. Né? Qual que é o seu sonho relacionado ao Mackenzie aqui para o futuro, quando você pensa assim, sonha? Eu acho que meu projeto, os próximos 10 anos, né, é justamente desenvolver essas tecnologias. Uhum. Né? Ver acontecendo, transformar isso em algo prático, concreto, que o produtor use, porque ainda está muito abstrato. Uhum. Né? Nem professores, dependendo da área, ele vai entender o que você está falando. Uhum. Por exemplo, se a gente está hoje no MacGraph, falando de nanotecnologias, compósitos, aquilo ali é uma coisa... É um grego, né? É um grego. E não é para pessoas sem formação. É um grego para pessoas de formação. Então, como eu sou professor, né, um dos sonhos é transformar isso em tecnologias acessíveis, simples. Né? E para isso nós vamos precisar de parceria, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Né? Então, eu já tenho contactado com empresas que eu trabalho há mais de 10 anos, 15 anos, né? Só que eu trabalhava na ponta lá, né? E eu falei assim, agora eu quero trabalhar na ponta de cá, na ponta do desenvolvimento. Né? E aproveitar, porque quando a gente fala em sustentabilidade é muito bom, bonito de falar. Mas você só tem sustentabilidade se você tiver tecnologia. Nós temos grandes desafios. Nós temos a questão dessas guerras aí, questão de fornecimento de matéria-prima, questões do clima, né? Questões das barreiras, preço. Sim. Então, como eu sou ligado ao agro, minha preocupação vamos dar condições de brigar essa briga, né? De ser campeão nessa briga. Sim. Né? Não tem que ficar reclamando. Sim. É isso aí. Né? E o que existe de possibilidade de hoje o Brasil ser ponta é essa. Exatamente. Então, assim, e isso você não vai conseguir de hoje para amanhã. É uma construção mesmo, porque ainda está se construindo, né? Não, trocando o pneu fazendo em movimento. Né? E eu acho que o Brasil tem que dar um avanço. Um avanço substancial, né? Não só... Está falando do agro, o agro é base, né? Mas nós temos que dar nas outras áreas também, para que a gente possa até conversar com o mundo, né? Sim. E a corrida está muito rápida, esse que é o problema. Eu vinha na academia me preparando tranquilo, sabe aquela coisa? Eu tinha um planejamento de médio prazo, mas o salto foi muito grande, muito rápido. Ficou para trás quase. E foi uma das coisas que me trouxe para o Mackenzie. Né? E ainda bem que você veio. Uma das coisas, só porque, na verdade, você precisa, para fazer o que a gente quer fazer, de ter um lastro muito grande. E nem sempre a gente acha onde a gente está. Né? É verdade. Bom, queria agradecer, doutor Marcelo, primeiro, por ter convidado o MacPlay lá atrás, há mais de 2 anos, a fazer esse bate-papo, porque isso mudou a nossa visão desde os detalhezinhos até os temas maiores aqui. Então, muito obrigado. Sinto falta do senhor junto comigo aqui, dando aquelas corrigidas, falando aquela coisa. Agora sim, ela tem que parabenizar o Osmar, né? Porque o Osmar é esse repórter que transforma uma entrevista numa conversa. A ideia é essa, né? Para a gente ficar mais à vontade. À vontade. E também você tem essa ideia de simplificar as coisas, né? Porque comunicar é muito importante, né? E eu acho que falta um pouco disso para o público em geral.
Em geral, a gente que mora na cidade, de olhar com isso eu tenho aprendido com os paulistanos. Os paulistanos são muito urbanos mesmo, né? Muito urbanos, né? E graças a Deus a gente está envolvido nisso aí, e te conhecer é sempre um prazer. Muito bom, muito bom mesmo. Curtiu? Olha só que legal. Então dá uma olhada nos outros episódios que nós estamos aqui preparando para você e já estão disponíveis. Então uma olhada, MACcast AgroMais 2026, aqui do Parque Tecnológico AgroLeite. Então até o próximo episódio. Tchau!